O nariz começa com as narinas externa e interna da cavidade nasal, onde contém a primeira barreira, os pelos nasais, fruto de corpos estranhos. Mucosa nasal, que produz o muco do nariz, mucosa olfativa para sentir odores, o olfato. Epitélio olfatório, tecido especializado na parte superior da cavidade nasal. Aí tem os ossos. O osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide, na parte do teto, né, a parte superior. Aí na parte inferior, o assoalho, tem o processo palatino da maxila, a lâmina horizontal do osso palatino. Na parede lateral temos as conchas nasais, superior, média e inferior. Isso tudo em vista em um corte sagital. Agora em corte coronal temos o septo nasal, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, o osso vomer, cartilagem do septo, as cristas nasais da maxila e do osso palatino na parte lateral. Temos a conchas nasais média e inferior. Os espaços abaixo das conchas é chamado de meatos, médio, inferior e comum. O comum é entre o septo nasal e as conchas nasais. Na parte lateral tem o osso pneumático, o seio maxilar nas partes laterais. E nossos seios são revestidos por mucosa respiratória ciliada. A boca é formada por lábios, bochechas, língua, palatos, dentes, gengivas, glândulas salivárias, articulação temporomandibular, que movimenta a mandíbula. Juntas permitem funções como mastigar, engolir, falar e respirar. Os lábios e bochechas formam a barreira externa da boca e ajudam na expressão facial. A língua é um músculo fundamental para o paladar e a mastigação. O palato separa a boca do nariz e auxilia na deglutação. Os dentes trituram o alimento e as gengivas o sustentam. O assoalho da boca dá suporte à língua e a mucosa oral protege o interior da cavidade. Já a faringe conecta a boca, o nariz ao esôfago e a laringe, dividida em três partes: a nasofaringe, orofaringe e a laringofaringe. A faringe é composta por músculos esqueléticos e revestida por uma mucosa, também um tecido linfóide, como as amígdalas, que ajudam na defesa do organismo. Durante a deglutação, o palato mole se eleva, a epigloide fecha a entrada da laringe, protegendo assim as vias respiratórias. A laringe, sua estrutura principal. A cartilagem. A cartilagem é uma forma, é o esqueleto da laringe. É isso que inclui as cartilagens da tiroide, cricoide, aritinoide, epiglotite. A epiglote, ela impede a entrada de alimentos nas vias respiratórias. O músculo é o movimento da laringe, é a abertura e o fechamento das cordas vocais. Cordas vocais são as dobras do tecido que vibram com a passagem de ar, produzindo tanta voz e tanta fala. Epiglote é uma estrutura em forma de uma folha que age como uma tampa que fecha a abertura da laringe, se chama glote. Durante a deglutição, garantindo que esse alimento vá para o estômago. Suas funções. Respiração, ela permite que o ar passe da garganta para os pulmões. A sua proteção. A epiglote impede que os alimentos e líquidos entrem na laringe, a traqueia, evitando assim o engasgo. A traqueia é um tubo cartilaginoso que conecta o ar aos pulmões. Sua estrutura inclui anéis de cartilagem em forma de C, que evitam o colapso e é revestido internamente por um epitélio ciliado, que produz muco e remove impureza, garantindo a função de filtrar e transportar o ar. A sua função é conduzir o ar para a laringe e aos brônquios e, subsequentemente, aos pulmões. Ela também filtra o ar e o muco, produzindo pelas células do epitélio. Retém partículas de poeira, impedindo sua entrada nos pulmões, defesa e limpeza. O cílio do epitélio transportam continuamente o muco e as impurezas retidas para cima, em direção à faringe, onde são deglutidos e expelidos através do reflexo de tosse, umidificação e aquecimento. O ar que passa pela traqueia também é umedecido e aquecido, preparando-o para as vias aéreas inferiores, proteção contra o colapso. A presença de cartilagem impede que as paredes da traqueia colapsem, assegurando que a passagem de ar não seja interrompido.
noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre uma parte essencial do sistema respiratório, que é os pulmões. Eles são grandes responsáveis por algo que a gente faz o tempo todo, né? Respirar. E aí eu vou explicar agora para vocês a estrutura, né, dos pulmões. Eles são dois órgãos esponjosos que ficam dentro da nossa caixa torácica, um de cada lado do coração. A gente tem dois pulmões, mas eles não são exatamente iguais. O pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos, porque ele se divide espaço com coração, né? Eles são feitos de um tecido bem leve e elástico, por isso a gente respira, quando a gente respira, eles se expandem e se contraem, né? De uma forma mais fácil, imagina um balão inflando e esvaziando. É mais ou menos isso. Por dentro, os pulmões têm vários brônquios que se ramificam em bronquíolos, e no final desses bronquíolos estão os alvéolos pulmonares, que são como saquinhos de ar minúsculos. E é ali que acontece o negócio todo. Agora eu vou explicar como os pulmões funcionam. Quando você inspira o ar, ele entra pelo nariz ou pela boca, passa pela traqueia e vai para os brônquios, que chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, esse ar chega nos alvéolos e é aí que acontece a troca gasosa. O oxigênio do ar passa para o sangue e o sangue devolve o gás carbônico para os alvéolos. Na expiração, esse gás carbônico é eliminado para fora do corpo. Quem ajuda nesse movimento de entra e sai de ar são o diafragma, né? E os músculos intercostais, que contraem e relaxam para aumentar ou diminuir o volume dos pulmões. Os brônquios são como estradas do ar dentro do nosso corpo. Eles nascem da traqueia e se dividem em 2 ramos. O direito, que é mais curto, largo e vertical, e o esquerdo, que é mais longo e mais horizontal. Esses brônquios principais se ramificam em lobares, 3 no pulmão direito e 2 no esquerdo. Depois, eles se dividem em segmentares, que ventilam regiões específicas dos pulmões. A partir daí, continuam se ramificando até formar os bronquíolos. Os bronquíolos conduzem o ar até os alvéolos, que são como pequenos sacos de ar. É nos alvéolos que acontece a parte mais importante, a troca gasosa, onde o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico é eliminado. A função principal dos brônquios é manter esse caminho do ar aberto. Além disso, eles têm um revestimento com cílios e muco, que funcionam como um filtro natural, protegendo os pulmões contra a poeira e agentes infecciosos. Em resumo, os brônquios formam a chamada árvore brônquica. Ela garante que o ar chegue até os pulmões e possibilite a respiração adequada, fundamental para a nossa vida. A função dos alvéolos pulmonares tem como o oxigênio presente no ar inspirado difunde-se através da parede alveolar para os capilares sanguíneos. Simultaneamente, o dióxido de carbono, que é um resíduo do metabolismo celular, passa do sangue para o interior dos alvéolos para ser eliminado na expiração. A manutenção da tensão superficial. Os alvéolos são revestidos por uma substância chamada surfactante pulmonar, produzida pelos pneumócitos tipo 2. Essa substância evita o colapso dos alvéolos durante a expiração e facilita a difusão dos gases. A estrutura dos alvéolos, pequenos sacos com paredes finas e grande vascularização, maximiza a área de contato com o ar e o sangue, tornando a troca gasosa altamente eficiente. Diafragma. A principal função do diafragma é permitir a respiração, atuando como principal músculo da inspiração e separar as cavidades torácica, abdominal, servindo como uma barreira. São expiratórios intercostais internos localizados na parte interna dos músculos intercostais, na parte frontal do músculo abdominal transverso, abdominal oblíquos, externos e interno. E quando ele contrai, ele rebaixa formando uma cúpula que separa o abdômen da caixa torácica. E ao contrair, ele rebaixa criando uma pressão negativa nos pulmões, sugando o ar para dentro deles. E aí os pulmões se expandem dentro do nosso tórax.
O nosso diafragma, abaixo dos pulmões, durante a inspiração, contrai, aumentando o volume durante a inspiração e relaxa, diminuindo o volume, atuando no controle do volume da caixa torácica, sendo o principal músculo respiratório. Pessoal, é isso. Chegamos ao final da nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.